que ela vai falar sobre a personagem Adelina que ela fez no filme Nise da Silveira. E a Simone Maser é uma super cantora, atriz, e vai falar sobre esse tema, arte e saúde mental. E temos outros convidados interessantíssimos. Então, não deixam de curtir para vocês saberem das novidades da cultura. Eu passo a palavra agora ao nosso bolsista Lucas, que vai dar continuidade. E agradeço muito a minha equipe, ao Renato, ao Marcos, ao Fernando e todos da minha equipe da cultura. Então, com a palavra, o Lucas, por favor. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes todos hoje nesse encontro incrível com Kiko, Suzana, Carla, mais uma vez com a gente, recebendo hoje Beni. Eu queria agradecer, antes de tudo, aos estudantes que fazem com que esse encontro seja também inesquecível e fazem com que todas as informações cheguem às pessoas que assistem e participam dele toda semana. Quero agradecer a Stephanie Dourado, Matheus Ciar, Amanda Gomes, que é co-idealizadora junto com o nosso Kiko, Grace Santana, Cristiane Santos, Camila Chamarelli, Alexandre Gomes, Tamires Coelho e Sara Sanfins, desculpa. Além deles, eu também gostaria de agradecer a todos os representantes das escolas de teatro, tanto do Rio de Janeiro como de outros estados, que sempre acompanham a gente. Algumas delas que vêm à minha cabeça são CAU, Casa de Cultura Laura Alvim, Escola de Atores Wolf Maia, Escola de Teatro da Unirio, FATEC de Quintino, Fábrica de Atores de Nova Iguaçu, dentre muitas outras. E eu espero que cada vez mais outras escolas se acheguem para esse encontro que é tão primordial. Quero passar agora a palavra para a Cristiane. Olá, boa tarde. Primeiro eu queria pedir desculpa pelo nosso atrasozinho, a gente teve um problema técnico aqui, e eu vou apresentar novamente o Kiko Mascarenhas, né, ler o currículo dele, para quem não estava aqui nos outros encontros. O Kiko começou a carreira de ator em 1984, na peça Os Meninos da Rua Paulo, e desde então construiu uma trajetória constante no teatro. Contabiliza mais de 30 peças em seu currículo, destacando Os Altruístas, com a direção de Guilherme Weber, O Zoológico de Vidro e O Camareiro, ambas dirigidas por Ulisses Cruz, e O Desaparecimento de Elefante, da direção de Monique Ganderberg. O Kiko fez a estreia na TV em 94, na novela Viagem, e participou de inúmeros programas e séries, destacando-se em A Diarista, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Casos e Acasos Separação, Tapas e Beijos, Juntos e Misturado, Mister Brau, Escolinha do Professor Raimundo Nova Geração, O Tempo Não Para e Éramos Seis, que são seus mais recentes trabalhos. No cinema, contabiliza mais de 12 longas-metragens, dentre eles Lost Strike, Meu Nome Não é Johnny, A Falta que Nos Move, Totalmente Inocentes e a trilogia Até que a Morte nos Separe. E eu vou passar a palavra, então, para a Tamires, que vai falar um pouquinho sobre o currículo da Beni. Olá, boa tarde a todos. Bom, vou falar um pouquinho sobre a nossa convidada. A Beni é assessora federal na pauta LGBTQI+, é mulher trans negra, ecossocialista, militante do movimento trans, coordenadora da OLT Orgulho e Luta Trans. Milita na pauta LGBTQI+, com foco na questão de gênero, raça e classe. Faz parte do Fórum PT estadual, é dirigente da pauta LGBTQI+, no Subverta Nacional, corrente do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. E trabalhou 2 anos na Comissão de Direitos Humanos na pauta LGBTQI+. Participou de diversos projetos voltados para a população LGBTQI+, na Universidade Federal Fluminense, inclusive como palestrante por inúmeras vezes. Beni, é tudo seu, seja muito bem-vinda. Estamos todos aguardando ansiosamente sua presença.
E agora eu vou passar a palavra para o meu diretor querido e colega, Graça Santana. Boa tarde. Então, eu aqui tenho uma função básica que é olhar o chat. Agora eu vou dizer para vocês que eu tô de malha preta, porque já tô com saudade da sala de ensaio, e também que hoje eu não tô com computador. Então, eu vou ter que fazer aquele exercício de ator que sai do palco enorme e vai num palquinho pequenininho. Mas vai dar certo, porque eu estou aqui ó, com uma lista manual. Então, se você quer fazer uma pergunta, uma colocação, uma observação, faça ali no chat, tá bom? Que eu vou anotando aqui e a gente vai seguindo com o encontro, tá bom? Então, vamos nessa com Kiko Mascarenhas. Obrigado, Graci Guerreiro. Bem guerreiro, Graci. Bom, vamos passar... Eu quero já começar com a Beni. Estou assim, ansioso para começar com o Beni. Eu estava ansioso para começar de uma forma geral, assim, esse atraso me deixou um pouco ansioso. Beni, tudo bem? Tudo. Tá dando para ouvir legal? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Beni, bom, a gente tem travestilidade e vida como tema hoje. Queria começar por vida. Você falou que você está comemorando 8 anos de casamento. É uma informação, obviamente, né, pessoal. Eu queria que você falasse um pouco sobre, justamente sobre a sua vida pessoal, porque a sua vida pública ela assim, já começa a ganhar muita visibilidade. A gente sabe pouco da Beni, que está casada há 8 anos, uma relação estável, feliz. Conta pra gente um pouco. Vamos começar por aí. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Agradecer de todo o coração pelo convite. Acho que espaços como esse, entre outros espaços, são espaços importantes para a gente falar das nossas memórias, das nossas verdades, do que a gente tem construído numa perspectiva de justiça. Sou Beni Brioli, sou uma mulher transexual, sou de Niterói, nascida e criada em Niterói. Beni, né? Quem é Beni? Beni é filha de empregada doméstica, manicure, filha de porteiro, primeira pessoa da família a acessar a universidade. Beni é tataraneta de escravos. Beni tem uma trajetória muito fundada em conceitos que hoje, né, tendo um pouco mais de aprofundamento, embasamento de reivindicações e perspectivas de lutas, eu digo fundada no chão que se sente, que se vive na vida concreta, assim. Sou casada, estou comemorando hoje 8 anos de... Hoje não, né? Foi ontem, mas a semana, 8 anos de casamento. Hoje moro no Morro da Penha, em Niterói. Sou ativista, como já foi lido. Faço um trabalho há alguns anos com mulheres cis e trans em situação de prostituição. Sou fundadora do movimento LGBTs de favela e de periferias de Niterói. Também ajudo a organizar alguns trabalhos do movimento negro, do movimento de favela e periferia na cidade de Niterói. Acho que vai muito nesse sentido. Eu não sou muito boa para falar da minha vida pessoal, mas se vocês tiverem perguntas, a gente vai falando. Por incrível que pareça, sou uma mulher muito tímida, sou um pouco ousada, né? Sou escorpiana com ascendente em Áries, mas vamos que vamos. Olha, você já começou muito bem. Tudo que eu posso já te dizer é que você já começou super bem. Você falou, você age em diversas frentes. Bom, primeiro falando da tua vida, né? Fico feliz de ver a tua origem e ver o quanto você conseguiu caminhar dentro desses limites que você mesma você chegar até onde você chegou, continuar onde você está, isso é muito importante.
Uma coisa me chamou a atenção agora no que você estava falando, que a questão da situação ah, das travestis e transexuais em situação de prostituição. E eu me pergunto sobre essa situação, se ela não é, no fundo, uma falta de oportunidade no mercado em geral, para a dessas mulheres. Você podia falar sobre isso um pouco, Beni? Sim. Acho que a gente vive no Brasil. O Brasil, o primeiro país a ocupar o ranking de assassinatos de travestis e transexuais. Isso já não é pouca coisa para mostrar para a gente elementos fundamentais e cruciais no que se refere à vivência do corpo das pessoas trans. Independente e há muito tempo já isso, né, Beni? Há muito tempo o Brasil ocupa esse primeiro lugar horrendo, não é? Já há algum tempo, um bom tempo. Esses atravessamentos, independente dos atravessamentos que são feitos pelas questões de raça e de classe. Se a gente for olhar a questão dominante disso, 90% das mulheres travestis e transexuais estão na prostituição. E isso não é na sua maioria das vezes, por uma opção. São por condições dadas de atravessamentos de classe que influenciam direto nessas perspectivas. Se a gente tem um país que mais assassina e, ao mesmo tempo, um país que, no último processo eleitoral, teve pela primeira vez uma mulher transexual se candidatando ao Senado, 52 candidaturas de pessoas transexuais no Brasil inteiro, ou seja, é muito pouco diante dos processos e dos marcos que estão dados para a população de travestis e transexuais. Se a gente for fazer uma análise, uma busca nas universidades, não só em Niterói, no Rio de Janeiro, no Brasil, minoria dessas mulheres conseguem ter acesso ao nível superior, e isso pensando, inclusive, numa relação de pesquisa e de campo para o seu povo, para o seu corpo, para a sua própria gente, né? Porque, na maioria das vezes, inclusive, quando a gente consegue ascender socialmente, para falar do nosso corpo, por reivindicações, sejam elas na academia, nos postos de trabalho, no serviço público, a partir da perspectiva do nosso corpo. Eu acho que essas mulheres hoje na prostituição é uma questão da gente entender de fato uma questão socioeconômica, é sistêmico. É sistêmico entender que a lógica de sociedade que a gente vive, ela sequer foi pensada a partir da perspectiva da população LGBT, que é mais. O que dirá das pessoas travestis e transexuais? Um corpo estranho dentro de um sistema que não foi pensado para essas pessoas. E isso nas políticas em geral. Se a gente for esmiuçar saúde e educação, a moradia, direito à cidade, as questões de atravessamento de cidadania, a gente vai ver que esses corpos não estão envolvidos em nenhuma perspectiva política, né? Nenhuma relação política do ser político, do corpo vivente, do corpo que experimenta a vida concreta nesse sentido. E as mulheres na prostituição refletem muito isso. Assim, acho que a gente tem muito que pensar, muito para poder fazer numa lógica de reparação. Assim. Porque se a perspectiva de vida de uma travesti no Brasil é de 35 anos de idade e a perspectiva de uma pessoa cis é de 75 anos de idade, ou seja, por que a perspectiva de vida de uma pessoa trans é de 35 anos de idade? Será que é porque a maioria dessas pessoas trans estão nas ruas de madrugada, num país que não tem uma perspectiva de segurança pública, de habitação, de saúde, de cidadania mesmo, pensada na lógica do seu corpo, que são atravessamentos cruciais para a gente pensar nessas questões nas mulheres na prostituição, inclusive mulheres trans. Kiko, temos uma pergunta nesse tema aí. Vicentina está perguntando. A gente podia chamá-la para perguntar, né? Manda ver. Posso? Então vá. Beni tá... Alô? Estão me ouvindo? Tá aqui para isso. Beni, Oi, muito Vicentina, prazer. tudo. Tamo. Muito prazer. Eu sou Vicentina Flor, também sou travesti, tentando me graduar na Escola de Teatro da Unirio.
Eu faço um trabalho também, participo de um programa que se chama Cultura na Prisão, e a gente trabalha numa área com mulheres em situação de privação de liberdade, mulheres trans. E tem muitas coisas, né, nessa área de educação, por trabalhar com pessoas trans, que me atravessam. Me atravessam porque eu também sou trans, porque eu já passei por essa situação de risco, muitas vezes já precisei fazer programa para ter dinheiro de passagem para a faculdade. E tudo isso me coloca nesse importante lugar que você está dizendo, que é não conseguir falar de outras coisas sem esses atropelamentos que perspassam a minha vida quando eu vou conversar, quando eu vou dar a minha opinião, quando eu vou expor algum assunto, algum pensamento. E daí eu queria saber como é a sua... que lugar você atua nessa área, né? Mulheres trans em situação de rua, em situação de prostituição, se é educação, se é saúde, que fatores te levam a fazer isso e o que te atravessa no depois também. Nossa, que prazer. E eu fico muito feliz quando vejo uma outra irmã avançando, né, caminhando, mesmo a gente com bastante dor na vida concreta, mas caminhando no sentido de ampliar nossas questões, que não são individuais, né? São totalmente coletivas. Você está na universidade, eu estou ocupando um espaço na política, isso traz questões muito amplas. Acho que, infelizmente, isso eu aprendi muito, inclusive, dentro do movimento negro, o nosso corpo, a nossa voz, a nossa vida concreta no Brasil, o último país a abolir um processo escravocrata mal encerrado, mal concluído, Brasil que ainda trabalha numa lógica punitivista com alguns corpos, os nossos corpos são os corpos que mais sofrem nessa questão do punitivismo, por todo um processo colonizador, de uma moral tradicional, religiosa, o que seja. Assumir esse papel é visto não só para nós, dentro do movimento, para a nossa população, mas é visto socialmente, tanto para a esquerda, para fora da esquerda, nos espaços mais amplos, de fato, como um papel de disputa. Disputa de uma narrativa em um corpo que não é um corpo cabível, como eu acabei de falar. Né? Eu converso muito com meu companheiro, porque eu falo que a transfobia que eu sofro, ele consegue sentir os resquícios disso, né? O que é uma mulher transexual? Ontem a gente foi fazer um jantar, a gente entra num restaurante onde majoritariamente as pessoas são brancas, onde as pessoas são cis, a única travesti era eu naquele lugar. O que é esse atravessamento? O que isso traz, inclusive, para uma disputa de sociedade que a gente está construindo? Isso é um peso que nós não temos como tirar de cima de nós, que cada vez mais, inclusive, a academia, a institucionalidade e todos os meandros das construções sociais jogam para cima da gente. E vão fazendo que isso seja determinante, que o nosso corpo seja um corpo desse lugar. Mas aí o que eu falo, é o que eu falo e que eu costumo, inclusive, dizer. Não acredito na institucionalidade, não acredito numa revolução, num projeto construído para fora, como projeto de organização popular. A gente faz parte desse projeto. Dentro também da academia, a partir dali só, também não acredito nisso, mas acredito que são lugares para potencializar o que a gente tem de narrativas para construir. A academia, a institucionalidade, os outros espaços dominantes de poder na sociedade são espaços para que eu e você possamos fortalecer as nossas, tirar as nossas daquele determinado lugar que por muita dor, por muito choro, muito corpo que apanhamos, que foi usado, e que você sabe do que eu estou falando, saia dessa zona de marginalização. Essas mulheres que estão hoje nessa zona de marginalização são essas mulheres que vão dividir com a gente
o peso dessa responsabilidade de uma construção socioeconômica pensada a partir do corpo trans. A Jaqueline de Jesus, inclusive, super indico ela para vocês chamarem também, a Jaqueline de Jesus fala muito do Cismundo, aquele livro que ela tem sobre transfeminismo, o Cismundo. O Cismundo faz com que o nosso corpo seja não só objetificado, mas que o nosso corpo tenha uma lógica de narrativa a partir só de uma vivência trans. E que a realidade não é isso. Isso muda quando o nosso corpo, quando a nossa voz, quando o nosso trabalho, a nossa formação, a nossa potência quanto indivíduo social, que também é indivíduo coletivo, ele se coloca num lugar pensando em construção social ampla, para além dos papéis que são só atravessados pelo nosso corpo, pelo nosso povo, pela nossa gente. Acho que vai muito nesse sentido. O que me ajudou muito foi o movimento de mulheres negras, assim. O movimento de mulheres negras, o feminismo negro, que para mim tem um super cruzamento com o transfeminismo, a perspectiva do feminismo interseccional, trouxe para mim uma realidade de enxergar o meu corpo, de conseguir ouvir a minha voz, porque ouvir a nossa voz é muito importante para conseguir ter um alinhamento do que a gente está reivindicando quanto construção pessoal, social, e do que a gente está estruturando nos movimentos, nos lugares de enraizamento popular, projeto de sociedade. Super respondido. O que você achou, Vicentina? Fala, por favor. Tá abrindo para vários outros assuntos, né? A gente tocou no lugar do feminismo e, para mim, acho que o feminismo ele passa pela transrevolução também, né? Ele precisa desse recorte, porque a gente está falando sobre um outro lugar, do mesmo lugar de ser mulher também, e eu acho que isso importa, e além de outros fatores, né? De situação de risco e tal. Eu vejo muito que a nossa narrativa pelo Cismundo passa muito perto do abandono, principalmente no lugar onde eu atuo com educação, e mesmo estando à margem, eu cresci acreditando que o conhecimento de alguma forma ia me salvar, né? E mesmo assim, tem vários ao se descobrir, né, ao tentar institucionalizar o nosso saber, mas às vezes a gente está abrindo portas para descobrir outras fissuras, né? Outras oportunidades com esses corpos que estão abandonados, mas estão cheios de conhecimento também. Não é porque não está institucionalizado que não existe um universo de saber em cada situação de rua que a gente atravessada, né, que a gente conhece. Muito obrigada por aqui. Obrigada por indicar a Jaqueline, eu acho muito importante. É uma mulher super acadêmica, super teórica, pode atravessar cada vez mais esses caminhos, né, que a cisgeneridade quer que ocupe a universidade. Então, obrigada também por trazer essas referências. Eu estou aqui te acompanhando. Eu que agradeço, querida. A Jaqueline é ótima mesmo. Inclusive, a gente está construindo mulheres trans negras na política, né? Que também é um espaço importante com a Jaqueline de Jesus, com a Érica Malonguinho, com a Rodioncê e outras mulheres trans negras que estão aí numa disputa de concepção de sociedade. Temos mais perguntas. Não sei se eu chamo, vocês que mandam aí, tá bom, Beni? Chama. Fazer mais uma pergunta aqui? Se vocês quiserem, gente, eu tô aqui tô pro rolo. Então, tá bom. Ó, o Lucas está perguntando aí sobre política. É a mesma questão aí, ele podia fazer a pergunta, então. Beni, queria te agradecer de novo. Eu estava pensando se nesse momento que a gente está vivendo está sendo possível pensar e executar políticas públicas pró-LGBTQIA+, dentro desse contexto pandêmico e dentro desse desgoverno que a gente está vivendo, né, não só federal, mas estadual e municipal dentro do Rio de Janeiro.
Queria entender isso com você. É Lucas, né? Lucas, a Covid-19 e a pandemia, ela trouxe para a gente um fator, inclusive, muito importante de se pensar política. Deixou nítido, exposto, o que já era uma questão de problema socioeconômico e estrutural para a população LGBT, desde a sua essência, da sua raiz. Quando hoje é pensada as ações de solidariedade, quando as universidades, os órgãos institucionais, a própria Fiocruz no Rio, me chamou algumas companheiras para a gente pensar projetos de ações sociais para a população LGBTQI+, em vulnerabilidade na questão da pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi sentar em casa, eu lembro isso até hoje, eu sentei e fiquei pensando, tentando enxergar, além da minha ótica, o quanto que é bizarro, assim, o quanto que é colaborar, inclusive, por uma lógica, mesmo sem saber que está colaborando, por uma lógica perversa de extermínio dessa população, a gente precisar ver concretamente a dor do outro, o sofrimento e o estigma do outro, para a gente poder se mobilizar para fazer algo em relação ao outro. As políticas públicas, até hoje, que foram efetivas para a população LGBT no Brasil, não são eficazes. Não são eficazes. Por que não são? Porque a nossa forma de legislar, a nossa forma de se relacionar com o poder não é uma forma que tem atravessamento de gênero, de raça e de classe. Se a gente for pensar na lei do casamento civil igualitário, né, os debruçamentos que isso teve, de diversas uniões estáveis que foram feitas, quem que casou? Quem que fez união estável nessa lei? Eu sou uma mulher preta de favela. Eu não conheço pessoas da favela que fizeram isso. Não conheço pessoas da favela que passaram por esse atravessamento. Pessoas LGBTs que eu estou falando. Agora a gente vive um momento de reorganização desse setor, que já é um momento que a gente vive, inclusive, antes do processo da pandemia. Mas a pandemia trouxe elementos cruciais. O primeiro é fazer com que a sociedade, inclusive com que a burguesia, conseguisse ver a expressão de dor e sofrimento dos atravessamentos de classe, que é a extrema miséria que vive a população LGBT. O que isso já era nítido, o que isso já era expresso nos veículos de comunicação, nos jornais, em tudo como tem lugar, que a gente ocupa os primeiros postos de trabalho, que quem está no telemarketing, que quem está nos trabalhos informais, quem está atendendo nas cozinhas dos restaurantes, é a sapatão, é o viado afeminado, é a travesti que está na rua, nas esquinas, que ocupam os piores postos de trabalho. Mas isso, inclusive, faz uma reflexão do quão importante não só se pensar políticas de empregabilidade, não só se pensar políticas públicas para a população LGBT, o quão importante é a gente organizar o nosso povo, organizar a nossa gente, para que essa política seja pensada a partir daqueles dali. Não dá para a gente fazer política mais, não dá para continuar uma política, e falo por mim, porque hoje eu estou num lugar de privilégio. Eu acho que eu venho dessa essência, sou uma mulher que nasci, fui criada na favela, mas pensar, inclusive, que eu não tenho capacidade, que você, que a gente, de alguma certa forma, dentro da institucionalidade, capacidade para poder legislar e pensar a vida das pessoas sem que elas estejam pensando com a gente, isso é o crucial para que comece a movimentar as estruturas para qualquer processo de mudança na política do nosso país. Eu faço um trabalho aqui em Niterói, ali na Zona Norte, na Santo Cristo, tem uma creche comunitária. Aí eu falo muito, ultimamente, sobre política para mulheres, para mães solos,
que inclusive muitas delas são lésbicas, conseguiram se libertar, sair do armário, hoje são mulheres lésbicas, mulheres bissexuais. O que é essa comunidade, o que é aquele território, o que é a experiência daquela mulher, da vida concreta, organizar uma creche comunitária sem ajuda sequer do Estado, do governo ou da gestão municipal? O que o nosso povo consegue fazer de política concreta? Isso é essência, isso é essência de ancestralidade, isso é essência de experimentar a dor e a realidade. A política tem que sair dali. Inclusive a política de se pensar uma gestão de educação, inclusive a política de se pensar que Niterói é uma cidade, por exemplo, que 4% dos alunos conseguem ensino integral na rede pública. É uma política concreta, mas é uma política concreta que ela não é eficaz dentro da institucionalidade, porque a institucionalidade, infelizmente, ela é uma forma burguesa de se pensar política. E a gente precisa conseguir trabalhar de forma cada vez mais ampla os movimentos enraizados nos processos populares, porque isso sim vai ser algum processo de gestão para se dar encaminhamento a uma nova alternativa política. Mas não a gente se deslumbrar, achar que algum processo de reformismo, algum processo vai mudar a realidade e a cara da população LGBT, porque não vai. Inclusive, se a gente se dispõe a ocupar a institucionalidade, o nosso maior compromisso deve ser de fortalecer os movimentos, as estruturas populares, para reorganizar o nosso povo para lutar, inclusive, por uma outra forma de construir poder, porque essa é eficaz e já mostrou para a gente, mostra para a gente desde 1500, mostra para a gente nesses menos de 100 anos que mulheres têm direito ao voto, mostra para a gente no último processo eleitoral que uma mulher trans apenas é eleita deputada no Brasil e as outras duas foi porque são um mandato coletivo e nem são as cabeças de chapa. Mostra para a gente o quão insuficiente é o poder, a forma que o poder é estruturado na sociedade brasileira, que não é eficaz no nosso povo. Mesmo que algumas de nós cheguem nesse lugar. Esse lugar não é pensado, não é visto e não é determinado para o que a gente pensa, para o que a gente quer fazer, e a gente sabe o que precisa ser feito. A gente precisa romper com o poder. A gente precisa romper com a lógica de como que o poder é estabelecido e construído. Porque o poder ele é cis, hétero, normativo, ele é branco, ele é patriarcal, ele é misógino, ele é burguês. Uou! Beni, você está me virando do avesso. Eu não paro de falar coisas aqui. Pensando no Rio de Janeiro da maneira que ele está, com os governantes que a gente tem e com as manifestações que a gente vê da população cada vez mais intolerante. Pensando nesse corpo periférico, né, que nunca ocupa o protagonismo e quando ocupa é uma exceção. Eu estou pensando desde a semana passada algumas coisas que a Rita Von Hunt falou e ela já tocou muito nesse assunto e tal. Fiquei pensando muito, isso puxando a sardinha para o lado da Vicentina, que está, né, cavando o espaço dela, as artes, como artista. Fico me perguntando como é que uma sociedade, como é que a gente faz para essa sociedade começar a olhar, tirar esses rótulos todos que você vem falando assim. E como é que eu falo isso porque eu fiquei pensando, por exemplo, na Vicentina assumindo a carreira dela e mesmo assuma essa carreira, eu fico pensando nos limites que ela vai encontrar, mesmo conseguindo furar todas as barreiras para conseguir se estabelecer como artista. Fico imaginando
as barreiras que ela vai encontrar por conta desse corpo trans. Como seria um relacionamento afetivo de um personagem, até onde o povo aceitaria ver o beijo, ou a troca de carinho, ou uma relação como a sua, por exemplo, uma personagem que é trans, que é casada há 8 anos, tem uma profissão. Como fazer com que a sociedade veja isso de uma forma normal e não reaja negativamente? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar esse dia, esse momento? Acho que não só consigo imaginar, acho que luto por isso todos os dias. A sociedade tem uma imagem da travesti que é uma imagem historicamente, inclusive, vendida pela mídia, pelo patriarcado, que é a imagem do ser marginal. Nós somos um ser marginal visto diante da sociedade. Porque o capitalismo, porque as estruturas de poder colocou 90% de nós nas ruas. As outras 10%, onde elas estão? Eu sempre falo isso com Jaqueline, com Rita, com todo mundo. Onde que a gente está, gente? Onde que a gente está? E o quão importante é romper, inclusive, com essa coisa que você fala, que você traz, da sociedade olhar e naturalizar, inclusive, o nosso corpo, quanto indivíduo social, quanto qualquer outro corpo. Isso parte de uma disputa, de uma narrativa mesmo, de projeto de sociedade. Porque eu, ser uma mulher transexual, casada, que saio para jantar com meu marido e olho para algumas pessoas e vejo que a maioria das pessoas ali, a primeira vez que ela vê uma travesti num restaurante jantando com um companheiro, e às vezes aquela pessoa deve ter, 60 anos, 50 anos. Isso é nítido, traz para a gente elementos concretos de onde que a gente está. E isso só vai mudar, eu acredito, inclusive, quando eu falo dos movimentos sociais, quando eu falo dessa pegada dos movimentos, da narrativa, da construção, de romper com o processo dessas mulheres condicionadas à prostituição, de entender que a institucionalidade é um caminho para fortalecer esses movimentos. É disso que eu estou falando, é construção, é de formiguinha mesmo, é construção de um outro projeto de sociedade, de você tirar da zona marginal determinados corpos e inserir esses corpos na sociedade. Porque se os nossos corpos estivessem inseridos na sociedade, os problemas hoje estruturais não seriam tão estruturais como são hoje. Teriam problemas, mas não seriam tão estruturais como são nos dias de hoje. Se o que a gente está fazendo hoje, se, inclusive, nós, quanto seres mais revolucionários, tivermos a concepção, entendimento aqui dentro da nossa caixinha, que é urgente, é imediato, fortalecer as mulheres transexuais e travestis, as pessoas transgênero, nos espaços de poder, para que a lógica do extermínio, do assassinato, da violência sexual, do condicionamento quanto ser marginal, ele seja rompido, pelo menos daqui a 30, 40 anos, é disso que a gente está caminhando. É preciso ocupar o poder, é preciso romper com as barreiras escravocratas, com as barreiras de condicionamento da marginalização, da prostituição, da miséria e reorganizar o nosso povo na sociedade. Reorganizar as travestis nas escolas, reorganizar as travestis nas universidades, reorganizar as travestis nos postos de trabalho, reorganizar as travestis dentro de uma política quanto ser condicionante social, ser pensante. Isso rompe, inclusive, isso muda a lógica da sociedade do que é o nosso corpo. Concluindo, eu fiz uma roda, deve ter uns 2 anos isso, no Morro do Estado, em Niterói, eu e a Thalíria. Sentamos para fazer uma roda, era um café da manhã das fortes, com várias mulheres de favelas de periferia. E quando eu cheguei, todas elas ficavam me olhando assim, esquisito, assim, a maioria delas. E olhava, aquele olhar assim, tipo, gente, o que é isso? É a realidade do Brasil. O que é isso? Aí quando eu comecei a falar, no final,
vieram 4 delas conversar comigo, me pedir desculpa, porque elas não entendiam o que era uma travesti. Elas achavam que eu era uma prostituta, elas achavam que, nitidamente, que eu queria fazer com que as pessoas se tornassem gays, nas palavras delas de concepção, pessoas homossexuais. Ou seja, essas pessoas não têm acesso ao que é uma pessoa trans. O acesso que essas pessoas têm é o acesso que a sociedade, que o patriarcado, que a direita vende de corpos marginais. Assim. A gente precisa entender que está na hora da gente disputar a concepção das pessoas, de que isso não é um papel só das pessoas trans, é um papel coletivo no geral, de vender uma ideia real do que é uma travesti. A travesti que dá aula, a travesti que ocupa política, a travesti que acorda cedo para limpar a casa, que vai trabalhar, que volta, que é casada, tem que dar atenção para o marido. A travesti como a Lara Dickman de Niterói, que é da OLT, que tem 2 filhos. Um tem 14 já, o outro tem 9, que cria seus filhos, que vai trabalhar, volta, cuida de casa. A travesti também é mãe de família, a travesti também constrói família, a travesti também quer trabalhar. Pensar numa lógica mesmo de ser social. Claro que dentro de algumas estruturas, são estruturas que a gente quer derrubar, mas as pessoas precisam enxergar de igual, assim, elas precisam ver e desconstruir todo o processo da marginalização e do estigma social sobre o corpo das pessoas trans. Desculpa, Ben, eu tô igual assim, eu tô tipo primeira aula. Minha primeira aula. Muitas anotações para não esquecer coisas que você está falando que são fundamentais, porque eu tenho a certeza, te ouvindo, de que eu tenho responsabilidade nisso. Então, fico aqui já me perguntando o que é que eu preciso fazer e pensar para que esse processo que você falou que vai durar 30, 40 anos, ele acelere, porque daqui 30 muito velhinho. Eu vou estar muito velhinho, eu não vou ver isso. Então eu tenho que acelerar esse processo, que eu quero ver isso tudo acontecendo logo. Então, para mim é muito importante te ouvir hoje. Muito, muito, muito. Já te agradeço de cara. Obrigado por essa tarde de hoje. Graça, manda ver. Quem mais? Perfeito. Quem mais? A Vicentina quer falar, mas antes da Vicentina falar, ela quer falar aqui com a Bene. Mas, Bene, sua imagem não está aparecendo no YouTube. Eu não sei se é porque o seu celular está em pé. Ele está em pé? Tá. Tenta deitar. Só para ver se vai, porque tá aparecendo no YouTube só a sua voz, e você é nossa convidada especial, então, né? Mas de qualquer forma já pedimos desculpas, né, para as pessoas que estão aí no YouTube te acompanhando, tá só a sua voz, assim, sua foto, mas não tá você. Imagem. Apareceu, na hora que você virou, apareceu lá. Tô acompanhando aqui no YouTube, vamos ver se vai aparecer. Mas aí, Vicente... mas aqui agora pra gente, você tá... Virada. Mas acompanha bem aqui, a gente... É só colocar o celular, gente. ao invés do modo retrato, na panorâmica. Muito bom, Kiko. Eu já tô vendo a Bene tipo, tudo do ponto de vista dela. Muito bom. Já vamos fazer uma cena aqui, né? Daqui a pouco uma improvisação a partir desses quadros. Vicentina, pode aí falar. Pode entrar aí. Com licença, gente. Bene, é realmente uma aula, assim, e ao mesmo tempo que eu aprendo muito, parece que você está batendo em coisas tão básicas, assim, que a gente passa e acaba pensando, e eu acho que você conclui muitos dos meus questionamentos sobre a vida. Muito obrigada. Eu só queria falar, porque eu fui citada, e veio uma recorrência
de pensamentos, e eu queria dizer que, apesar das coisas serem, né, básicas, o que você está falando para mim serem coisas que parecem ser básicas, a gente vê que não tem uma real mudança, né, se não houver mudança na estrutura, né, na estrutura de relação. É isso que você está falando, não adianta só a gente estabelecer ações para trazer equidade, tem que ter igualdade de pensamento também, né, de subjetividade, respeito às subjetividades. Isso não é coisa que a gente vai achar em qualquer cartilha de direito, né? A gente precisa sentar e discutir, e é isso, pessoas que não reconhecem a sua realidade vão reconhecer responsabilidade também nessa manutenção, né, ou nessa resistência, né, diante aos privilégios, né, que acabam culminando, né, na nossa marginalização, que é muito real, sim, e o Kiko tocou no papo da TV, da dramaturgia, né, eu gostaria muito de entrar numa sala de aula e discutir Beckett, discutir Shakespeare, né, discutir Stanislavski, como a forma como aprendi, mas não seria possível, não será possível se a gente não tiver políticas públicas que também abstenham o bullying, né, que abstenham a transfobia dentro da sala de aula, porque eu, como professora trans, jamais permitiria que isso acontecesse com um aluno meu, e me sentiria também, né, como sujeita de provocar um processo se isso acontecesse comigo dentro de uma escola, dentro da educação pública, né. E esse espaço, né, que o Kiko disse que eu estou cavando, e sim, eu estou cavando na universidade, só é possível porque provavelmente lá atrás outras puderam pegar na enxada, sabe? Essa figura de linguagem para mim é muito importante porque entra no assunto da ancestralidade que você estava colocando, e eu relacionei muito rápido ao Ubuntu, que eu, por exemplo, estou fazendo uma campanha agora para poder conseguir comprar um computador. Eu estava juntando dinheiro o ano inteiro, mas tive que gastar em outras coisas por causa de chuva aqui em casa. E estou fazendo essa campanha, e a maioria das pessoas que chegaram para colaborar são pessoas negras, né? Ai, aonde eu deposito? Ai, Vicentina, é muito importante você acabar essa faculdade. E eu enxergo esse grupo na prática. Mas realmente, se a gente não tiver as pessoas que estão a institucionalização trabalhando para que essa equidade aconteça a nível burocrático, institucional, a gente não muda a estrutura. A gente não vai mudar as estruturas fazendo. A gente vai mudar as estruturas com você, por exemplo, Érica, Hilton, né, Malunguinho, mandato coletivo, mudando, né, as formas de se lidar com o direito. E a justiça para a gente ela é individual, né? Ela é em grupo. Ela não é a justiça do homem branco. A justiça do homem branco ela não cabe a nós. Ela não cabe a nós. Então, se a gente não pensar nessa mudança de estrutura a partir do corpo trans, é isso, né? Não falem pela gente, falem com a gente. Que daí a gente começa a trabalhar no sentido de comunidade, né? Coisa que eu aprendi lá no começo com pessoas cis, dentro da universidade, em teatro em comunidades, que falar com é muito mais digno do que falar para ou por, né? Vamos ver, Graça. Obrigado, Valentina. Foi ótimo ter te ouvido. Graça, mais perguntas para Beni? Não temos perguntas aqui no chat. Beni, a Carla está falando que quando tem alguém pergunta, fica um som muito alto. A gente podia, tipo, na hora que alguém for perguntar, você mutar o microfone e depois voltar. Fazer esse... Porque a gente pegou a Beni no meio da comemoração dela, tá vendo? Pegamos no meio de uma viagem, ela parou tudo para vir falar aqui com a gente, né? Que coisa maravilhosa, assim, de poder ouvir. Não temos pergunta lá, eu queria perguntar, então, eu fazer uma pergunta, né? Vou quebrar esse protocolo só de olhar, eu queria fazer. E aí, gente, se inscrevam lá, para a gente poder, mais pessoas perguntarem. Eu queria te perguntar sobre essa questão dessa força que você está me passando, por quê? Né? E aí, olhando esses lugares de privilégio, eu tenho tido... em alguns momentos, quando tento fazer algum tipo de luta um pouco
que não seja um benefício só para mim. Por exemplo, dando um exemplo, eu consigo ler bem um edital na Unirio e consigo escrever um projeto, né, porque tive o privilégio de uma escolarização específica, né, não financeira, mas estudei numa escola pública muito boa. Então, quando eu reivindico ações da universidade que promovam o melhor acesso, aí eu, vamos dizer assim, começo a esbarrar com alguns entraves. E aí a minha tendência me retrair um pouco assim, então eu também, então queria, porque me parece assim, que pelo que você está dizendo, é quase uma questão de sobrevivência. Enquanto eu posso dizer assim, agora eu me retraio um pouco, porque isso está afetando minha vida, e eu estou com uma energia tão focada aqui que outras coisas não acontecem, mas me parece que não há escolha. Não sei, queria que você falasse um pouco sobre isso. De onde você tira isso? Porque me passa muito trabalho, né? Quer dizer, construir isso é muito trabalho, né? Acho que realmente não é uma escolha. Eu falo para as pessoas, se eu pudesse escolher. Mas, enfim, eu não faria metade do que eu faço, assim, que é muito cansativo, de verdade. Acho que a força, eu sou uma mulher de orixá, sou uma mulher candomblessista. Eu acho que a força vem muito da minha ancestralidade, das minhas raízes, assim. Eu acho que eu respeito muito, eu tenho muitos amigos, né? Acho que a esquerda em si é composta por pessoas que são ateus em si. Entendo essas questões, mas eu acho que o meu corpo, a minha geração, a minha família, acho que tem todo um processo a ver com isso, assim. A minha vivência, a forma como eu experimentei o mundo até os meus... Eu estou com 28 hoje, né? Ainda estou bem nova. Mas a forma como eu experimentei o mundo até os meus 23, 24 anos, eu acho que me trouxe essa força. A força do entender que o espaço onde eu estou hoje, ele é um espaço que não deveria ser lido, né, socialmente para as minhas irmãs travestis e transexuais quanto um espaço de privilégio, porque eu falo para as pessoas, inclusive conversando com as pessoas negras, galera da esquerda, eu não ocupo um espaço de privilégio diante dessas pessoas, porque eu ocupo um espaço hoje de dignidade, de cidadania. Só que diante das minhas irmãs e companheiras é um espaço de privilégio. Então eu acho que essa força vem da necessidade de eu entender, inclusive, de uma responsabilidade espiritual mesmo, verdade, isso que eu acredito. Uma responsabilidade espiritual, uma responsabilidade social também, porque a militância, para mim, a história narrada das pessoas trans no Brasil, das pessoas negras, para mim também não parte só de uma perspectiva política, tem muito a ver com questões espirituais, porque a espiritualidade, inclusive, ela é algo político muito revolucionário. Eu costumo dizer isso para as pessoas. As Iabás, as orixás, elas foram as primeiras feministas da história, assim, vindas de África, né? As primeiras mulheres revolucionárias, as primeiras mulheres, inclusive, que romperam, né? Eu sou filha de Oxum, e Oxum foi uma das orixás, né, a fazer estratégias para romper, inclusive, com alguns orixás masculinos que tinham uma loja de dominância sobre seus corpos, sobre suas decisões, suas tomadas. Ou seja, a ancestralidade, onde eu estou querendo chegar, a ancestralidade, ela é política. E ela é política de verdade. E eu acho que a nossa força, a força do olhar, idealizar, né, e conseguir alinhar um caminho para a gente traçar e entender que a gente vai conseguir algum dia, alguma hora, em alguma circunstância, chegar numa sociedade de direitos, eu acho que é o que nos motiva, assim. Tem muitas dores. Não gosto também de fazer muito romantismo da política, de romantizar, inclusive, a minha história, fazer isso comigo e fazer isso com as minhas companheiras. As dores são imensas, assim, são diversas. Mas a dor sobre a dor também é uma motivação. A dor sobre a dor também é algo
que motiva a lutar, né? Porque a dor é algo que não te dá muitas escolhas, que não te condiciona, aliás, que te condiciona a ter que ir, e nesse ir toda a vida, se fortalecer cada vez mais, entendendo o quanto você é importante e o quanto o seu fortalecimento emocional, social e espiritual é um fortalecimento importante para a construção de um projeto revolucionário. Assim. Acho que a gente precisa fortalecer, sabe, as pessoas trans. A gente precisa fortalecer a população LGBT. Mas quando eu falo fortalecer, a gente precisa saber fazer política de afeto. A gente precisa entender que a sala de aula, que as rodas de conversa, que os textos, as teses, isso não é o suficiente. Assim. A gente vive num mundo de marginalização. As pessoas também precisam de afeto. Eu falo, tem algumas amigas, eu falo assim, você não é obrigada a pegar uma travesti lá na rua, levar para dentro da tua casa, óbvio que não, você não conhece. Levar ela para dentro da tua casa para jantar com você. Mas a gente precisa construir relações de afeto com essas pessoas. Quantas amigas travestis transexuais você tem? Quantas pessoas trans você tem no seu ciclo social? Porque essas pessoas existem. Assim, quantas delas você conhece? Qual foi a sua experiência de afeto, de envolvimento emocional, espiritual, de uma conexão, de uma reivindicação mesmo política social, de afeto para essas pessoas? A política também precisa ser do afeto. A política também precisa ser do coração, precisa ser da fé. Porque a política pela política, a organização pela organização, isso a teoria dá conta, sabe? Agora, a reorganização das tomadas populares, a reorganização de fazer as pessoas que nunca tiveram acesso a um conhecimento de direitos se entenderem enquanto seres de direitos, é preciso que isso seja trabalhado com afeto, com amor, com carinho, de ser didático, ser pedagógico. Acho que vai muito nesse sentido. Assim. Muito obrigado. Lucas falou que está aparecendo lá no YouTube agora e você está aparecendo viradinha. Então estão pedindo aqui para você voltar, porque agora voltar para como estava, porque agora está todo mundo te vendo aqui. Quer dizer, você está virando ao avesso, realmente um monte de coisa aqui, muito bom. Vicentina também está super tocada e super querendo trazer outras questões aqui para a roda, né, Kiko? Sim. Bom, a gente tá no papo. O ideal é que todo mundo que tenha questões ou perguntas, bom, enfim, ou opiniões e tal, se coloque. O Graci hoje está de folga. Sim. Hoje Eu acho ele tá que de férias. Kiko, eu acho que, por exemplo, eu acho que isso reflete muito, a gente está aprendendo mesmo, né? Eu digo, porque Vicentina vem e coloca uma série de questões interessantes. A gente está até assim, por exemplo, eu não sei que pergunta fazer. Eu fiz uma pergunta que eu realmente queria fazer, mas tipo, Vicentina vem e coloca umas perguntas que são assim, sabe? Então entra, Vicentina, pergunta quem quiser perguntar, entra, mesmo que pareça boba a pergunta, eu fiquei assim, sabe que eu pergunto isso? Mas é o que eu queria saber. Eu só mandei no chat porque você falou que estava lendo. Aí eu pensei, pô, não vou entrar. Eu também tô lendo. A minha cara linda, uma beleza, atrapalhando o trabalho da Mona. Mas é isso aí, vou perguntar então. Porque ficou muito forte, né, na conversa aqui com você. E eu queria saber, você citou o movimento com a Jaqueline, né, de mulheres trans e negras na política. Queria saber como anda isso, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, né, com várias questões de negros na política, e negros que eu digo, né, entre trans e cis, né, 4% dos parlamentares desse país somente são negros, né, e homens negros. Então, gostaria de saber como surgiu esse movimento, né, se foi algo de você ou do grupo, do coletivo, quem está nesse grupo, e o que vocês pensam, né, para poder alavancar as candidaturas de mulheres trans nesse tempo pandêmico?
Beni, você está sem áudio, está desligado. Esqueci, desculpa. A gente fez Eu. ano retrasado, primeiro trans na política, foi até aqui no Rio. A ideia era se estender isso nacionalmente. A gente tem feito não tem alguma coisa muito estruturada ainda. A gente tem feito algumas conversas. Eu faço parte da direção do PSOL, municipal, nacional. A gente conseguiu aprovar no PSOL uma resolução nacional de fundo para que as pessoas trans tivessem, as candidaturas trans, principalmente de trans negras, tivessem algumas prioridades nesse processo que a gente está vivendo, baseado na conjuntura, mas não só numa conjuntura atual, numa conjuntura histórica, e eu acho também no que a gente tem construído dentro do partido para as pessoas trans e para as pessoas negras. A gente está trocando algumas conversas para fazer um fortalecimento, uma frente mesmo de mulheres trans na política, um recorte racial assim bem forte. Acho que o momento que a gente está vivendo da pandemia, que a gente viveu, isso já era para estar bem consolidado, acho que deu um distanciamento um pouquinho disso. Porque, na verdade, se a gente for analisar, tipo assim, todas nós que somos frentes, né? Porque tanto nós que somos, que estamos topando uma pré-candidatura, quanto os parlamentares trans eleitos, a gente é frente do movimento social. E a gente teve tudo que se girar para fazer 1 milhão de ações de solidariedade, subir 1 milhão de favela, entregar 1 milhão de cestas. Então, a gente meio que deu uma parada nesse sentido. A gente está começando a retomar, inclusive de uma forma meio que obrigatória, né? Porque até hoje tem muita sequela do processo da pandemia. A pandemia não acabou. Mas é isso, a gente já está vivenciando uma pré-campanha. A campanha começa dia 27 e a gente precisa estruturar as mulheres trans, não só no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil, um fortalecimento de fazer mesmo que haja uma bancada, uma frente de mulheres pretas, trans, de população trans em geral, ocupando o parlamento no Brasil inteiro, assim, para a gente, inclusive, conseguir tirar algumas resoluções junto com os movimentos nacionais, com a própria ANTRA, com outros órgãos, para que haja uma disputa de uma narrativa não só nacional e internacional. Eu faço parte da Quarta Internacional para os Direitos. Acho que a gente precisa consolidar, de fato, no Brasil, alguma estrutura mais enriquecida, politicamente falando, de algum embasamento, de algum estudo mais aprofundado da realidade da população trans, inclusive para a gente começar a estruturar alguns projetos que giram não só em torno da institucionalidade brasileira, que não está se voltando para isso, mas de algumas ajudas internacionais, de alguns movimentos internacionais lá fora que estão mais fortalecidos, que querem se propor a construir algumas questões com a gente. Assim. Acho que isso é muito importante. Mas eu acho que o marco eleitoral desse ano vai dizer muita coisa. Assim, vai dizer muita coisa do para onde que a gente tem que caminhar, do quanto que a gente conseguiu caminhar, se a gente conseguiu numa disputa hegemônica em geral, assim, do quanto que a gente conseguiu caminhar ou não, do que a gente deve tirar como meta, se as metas agora serão de estruturar com mais capacidade institucional, com mais verbas, com mais fundos, as organizações dos movimentos em Niterói, Rio de Janeiro e Brasil ocupando esses espaços, ou se ainda a gente vai ter que reorganizar a forma de como a gente quer ocupar esses espaços, vai depender muito assim, do processo eleitoral, assim, para a gente ver que marcos que a gente tira na nossa política nacional, né, de mulheres trans na política, de pessoas trans na política, com ponderamento, isso, ponderamento do processo eleitoral, assim, fazer muito sobre isso, porque a gente achava até que a gente tinha, assim, mas a pandemia trouxe muitos elementos que deixou a gente realmente um pouco perdida no caminho, e agora a gente está tentando se reencontrar politicamente falando, trocando alguns assuntos, com uma em São Paulo, com as outras em Pernambuco, e estamos tentando se reorganizar. Mas eu acho importante, inclusive, a gente ter essa missão assim, de fortalecer
estruturalmente falando, as pré-campanhas das mulheres travestis e transexuais, assim. Tanto nas questões das vaquinhas online que estão sendo feitas, tanto nas questões dos empoderamentos políticos, das discussões de projeto, de sociedade, porque eu acho que isso não é uma responsabilidade nossa. A gente trabalha isso com o corpo, com a voz, porque é o que a gente vive, mas isso é uma responsabilidade coletiva e a sociedade, a esquerda, nós precisamos entender que isso é um papel urgente, preciso, imediato de todo mundo, de geralzão, né? Fazer igual aquele Rodrigo Santana, de JJ. Você já me respondeu, eu estava com essa pergunta mais positiva para fazer assim, eu estou o tempo inteiro me perguntando o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer. E você acabou de me dizer que eu acho que é o primeiro passo, que é fortalecer as candidaturas. Acho que é se envolver e fazer suas escolhas. De alguma forma, isso tem que reverberar de alguma forma nas urnas para fortalecer vocês, todos nós, um movimento inteiro. Então, talvez esse seja o primeiro passo. Fiquei lembrando de uma experiência que eu tive com Lázaro Ramos, porque essa ideia de militância, eu venho aprendendo há muito pouco tempo, coisas que eu realmente, como homem cis, branco, lourinho, de olho azul, nunca parei para pensar. Então, conhecer Lázaro Ramos, Thaís Araújo, abriu um universo para mim. Claro, eu nunca fui desatento a isso, mas me aprofundar e entender melhor só para convívio do olhar deles e das todas as ações que eles fazem. E o Lázaro, um dia qual é a sua bandeira? O que você defende? Eu fiquei muito arrasado, assim, porque eu sou gay, eu nunca oficialmente defendi a bandeira gay, e apesar de perceber todo o universo, todas as dificuldades, a gente também tem dificuldades, isso me deixou muito angustiado, muito angustiado. Logo depois a gente foi fazer um trabalho, na verdade o Diego Teza, que é um tradutor, que é um gênio para mim, ele descobriu uma peça chamada O Jornal de Rolling Stone, e é peça que fala sobre homofobia em Uganda. E contemplava tanto a minha militância que estava começando naquele momento, porque eu queria falar sobre a questão da homofobia, quanto a militância do Lázaro. Afinal de contas, é preciso, para se contar essa história, de um elenco negro, pessoas negras. Não dava para você substituir, era uma exigência. E isso a gente não encontra nunca num texto de teatro. Um personagem cujo perfil é negro. Não existe. Eu posso escalar, mas não existe um autor preocupado em escrever para um personagem negro ou um personagem trans, ou enfim. E nós nos unimos, fizemos esse trabalho, e o Lázaro me falou uma coisa quando a gente estava fazendo a equipe, que foi muito boa também, que ele falou assim, mas vem cá, a nossa equipe de trabalho vai ser toda branca? A nossa equipe de trabalho vai ser toda heterossexual? As pessoas que vão estar cercando a gente nesse trabalho, elas não têm nada a ver com o resultado desse trabalho? E eu, a partir daí, eu comecei a pensar o tempo inteiro nisso. Eu não paro de pensar nisso. Em como inserir no mercado de trabalho. Como que eu faço isso? De que maneira eu faço isso? Seja por indicação, seja para chamar para trabalhar comigo. Eu me perdi, não sei exatamente o que eu estou falando disso. Sim, eu estou falando isso. Eu nem bebi aquela cervejinha. Eu estou falando isso porque é uma resposta. O que eu posso fazer? Eu realmente venho pensando já há algum tempo o que é que eu posso fazer. E agora você me deu o caminho porque eu posso fazer de uma maneira mais ampla, pela sociedade, né, como cidadão, de uma maneira geral, não só como artista, não só como
alguém que pode gerar emprego, mas como cidadão mesmo. E ir na raiz da questão, na base. Isso é ótimo. Eu tô achando a Carla e a Suzana super quietas. Beni, elas geralmente são super falantes, elas estão tipo assim, elas estão te absorvendo igual uma esponja, eu tenho certeza. Ele fez um grupo, o Lázaro, a Thaís, a Tia Mar, um grupo com pré-candidaturas, algumas pré-candidaturas negras do Brasil. Se chama Negres. Eu tô lá nesse grupo, acho que tem umas 70 pessoas assim nesse grupo. Acho que é um passo assim já, sabe? Acho que talvez pegar algumas. Estava até pensando em mandar uma mensagem para Rita, para a galera, a gente pegar algumas figuras da arte que são LGBTs, sabe, catar algumas pré-candidaturas, montar um grupo, pensar como que a gente pode fortalecer essas pessoas nas redes, assim. Porque quando se fortalece nas redes e a pré-campanha, óbvio, que vai ser voltada para as redes agora, isso está muito nítido, inclusive nas resoluções eleitorais, quanto que a gente pode fazer isso nas redes? Acho que a gente precisa encaminhar algumas coisas de algumas pessoas que estão mais no centro do poder. Eu acho que isso são importantes, assim. A própria Jaqueline, né, que eu citei aqui, inclusive, super falo para vocês chamarem ela, é uma ótima teórica transfeminista, professora também. Eu estava conversando isso com a própria Jaqueline, assim, do quanto que é importante a gente conscientizar os nossos amigos, os nossos apoiadores cis, brancos, a galera da classe média, a galera que está na arte, na cultura, o quanto que vocês são potenciais mobilizadores de alguns processos, inclusive de decisão dos caminhos que vão ser dados nos marcos eleitorais na vida das pessoas trans, assim. Eu acho que esse protagonismo de como ajudar a desenvolver, a estruturar, isso não fica resumido só ao processo eleitoral, não, tá, gente? Isso se resume, inclusive, uma disputa de narrativa de sociedade, porque enquanto mais você faz essas pessoas trans crescerem publicamente falando, inclusive como influenciadores a partir do seu corpo, da sua vivência, dos movimentos que organizam, a gente também está disputando a ideia das pessoas e apresentando para as pessoas aqueles corpos. Perfeita, perfeita. Ó, tem uma pergunta aqui, tem um comentário também. Tem um comentário aí da Janice, não sei se ela mesmo quer falar, né, que ela está sem pergunta, mas está impressionado com a força do discurso da Beni, né? Muito válido, todo ser humano merece respeito e uma vida digna, né? E a Preta tem uma pergunta. Oi, boa tarde, Beni, boa tarde todo mundo. Então, Beni, aqui no Rio de Janeiro, na região onde eu vivo, que é Jacarezinho e Manguinhos, é uma região muito emblemática, conhecida como Gaza, né, do Rio de Janeiro. Bala comendo o tempo todo. Aqui, as mulheres trans e travestis, elas são empurradas para a prostituição automaticamente, como a maior parte do Brasil. Mas, nesse contexto pandêmico, eu vi que essa prostituição ela até aumentou. E eu gostaria de saber como que a gente pode fazer. Eu sou uma mulher pansexual, que demorei para me assumir pan, justamente por conta... As minorias aqui já andam todas juntas, né? A gente se une, porque volume também traz força, né? Eu demorei também para me entender como pansexual, e eu estou inserida nesse meio, e eu conheço muitas mulheres trans que têm aquele distúrbio de autoimagem, porque a imagem também da mulher trans que ganha mais com prostituição, que consegue sair da prostituição, são aquelas passáveis, né, para a sociedade, são aquelas que têm o dinheiro para fazer as grandes transformações corpóreas. E como a gente pode estar assessorando essas pessoas sem ser invasiva? O que a gente pode fazer como cidadão para ajudar essas pessoas a se inserirem, né, no mercado de trabalho e serem aceitas? Eu não vejo trans engenheiras, eu vi uma advogada na UERJ estudando.
não tenho intimidade com ela, mas ela está se formando lá na UERJ. Mas eu não vejo em medicina, eu não vejo na maioria dos cursos, eu vejo mais em humanas. E eu gostaria de saber como eu posso fazer, como eu posso estar ajudando elas e sair desse lugar de telespectador e amiga que está só do lado. Então, Preta, acho que isso seria para a gente, se a gente tivesse essa resposta aí, seria meio que fundamental para a gente, né? A gente ia dar um encaminhamento resolutivo, assim. Mas é isso que eu falei, assim, o que eu acho? É igual pensar nas pessoas em situação de rua. A gente naturaliza tanto, eu estava conversando com meu companheiro ontem, a gente naturaliza tanto as pessoas em situação de rua que a gente passa pela pessoa, a pessoa estende a mão, às vezes a gente dá um dinheiro, uma moeda, alguma coisa, e a gente vai embora, assim. Mas porque a gente não tem o que fazer. Mas a gente naturalizou a política, condicionando que aquilo ali fosse algo normal, natural. A gente vai numa sessão, a gente compra um parlamentar, e a gente sequer, sabe, a gente toca mais nesse assunto, a gente só vai tocar nesse assunto quando vai falar de política de assistência, e muitas das vezes nem é uma política geral, mais nacional, territorial, municipalizada. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem algumas coisas que são estruturais e que a gente não resolve só a partir de uma perspectiva individual, assim. A gente precisa organizar as pessoas, foi o que eu falei antes, para romper com a lógica de marginalização das pessoas trans. A gente precisa pegar a Jaqueline, inclusive vai ser pré-candidata aí no Rio. A gente precisa pegar a Jaqueline, sei lá, fazer um grupo, alguma coisa, botar a cara da Jaqueline. A Jaqueline tem um discurso, a Jaqueline é didática, pedagoga, professora, né? Tem um discurso maravilhoso, um transfeminismo alinhado com raça, com classe, com gênero. Para mim são coisas fundamentais, não dá para fazer política sem raça, classe e gênero. Botar a cara da Jaqueline em tudo quanto é lugar. Não sei, sessão da arte. Jaqueline, vamos gravar um vídeo, eu acho que tem que ser feito assim, 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 a gente vai compartilhar esse vídeo. Beni, vamos fazer isso, ó, tá aí em Niterói. A gente tem uma galera aí em Niterói, vamos fazer. A gente precisa dar visibilidade, porque voz a gente já tem, eu sempre falo isso para as pessoas. A minha voz sempre esteve aqui. A voz da minha mãe sempre esteve lá, da minha avó sempre esteve lá, da minha bisa. Portanto, ecoa. Nossa voz ancestral, ela vai ecoando, 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 ecoando. Por isso que ela não cansa, inclusive. Por isso que a gente não cansa. Mas é preciso pegar essa voz e fazer com que essa voz seja potencializada. Porque também não acredito numa luta antirracista identitária somente. Não existe. Não acredito numa luta transfeminista identitária, no feminismo só por identidade, não. Tem que permear as questões de raça e de classe. E se permeia as questões de raça e de classe, a gente precisa entender que os brancos, os pretos, os indígenas, os pardos, os ricos, as trans, os gays, a gente precisa andar juntos. As pessoas precisam entender que a gente precisa caminhar juntos. E é preciso ter a sensibilidade de saber que algumas pessoas, mesmo no mesmo processo de luta, não estão caminhando juntas. Eu sou do mesmo partido que o Marcelo Freixo, eu não caminho numa candidatura junto do Freixo, porque ele é um homem cis, branco, tem uma outra realidade do que eu. Então as pessoas precisam entender que o meu corpo é invisibilizado, mas que a minha voz é potente. A missão de transformar essa voz é uma missão social coletiva. A missão de dar voz, como é o discurso de muitos, não existe. É transformação, é evolução. A sociedade, ela precisa evoluir. E a evolução desse processo é político. E o político é coletivo. A política não é individual. A extrema-direita cresce cada vez mais, sabe por quê? Porque eles usaram da
da fé mercadológica, pegaram o evangelho, tornaram uma grande mercadoria, e hoje a indústria mercadológica movimenta a política brasileira da forma mais coletiva e organizada que existe. Eles batem de porta em porta, no morro, na favela, dá um jornalzinho, um panfleto e toma café com as pessoas que eles nunca viram na vida deles. E a esquerda não consegue subir o morro, gente. Pelo amor de Deus, eu também é transtornada, revoltada. Que trabalho de base é esse? Que organização revolucionária é essa, que a gente não sabe dialogar com as pessoas, que a gente não consegue ter sensibilidade para entender as complexidades históricas do que é a vivência concreta, porque a teoria eles já sabem. Inclusive eu falo, vocês dão aula sobre isso, né? Dão aula nas universidades, nas escolas. Agora, a vivência concreta precisa ser evidenciada, precisa ser visibilizada, porque enquanto a gente não faz isso, a direita só cresce, porque a direita sabe fazer trabalho de base, a direita é extremamente organizada. E a gente cada vez mais entendendo que uma roda de conversa, que dali termina, não tem encaminhamento nenhum, não tem resolução nenhuma, que aquilo vai resolver. Não. Ameniza um pouco, ameniza. Vai discernir algumas coisas, Ajuda a entender algumas complexidades, ajuda. Mas não resolve quanto concepção de criar, de caminhar. Eu acho que isso é fundamental nesse sentido. Obrigada, Beni. A Carla quer fazer uma observação. Carla Rivas. Vamos ver se eu consigo, porque eu estou muito emocionada, tá? E se eu falar alguma besteira, por favor, me perdoe, porque é a voz de uma ignorante. Mas, enfim, eu sonho com um mundo onde ser preto, ser branco, ser índio, ser alto, ser baixo, ser louro, ter olho azul, ter olho castanho, ser trans, ser gay, ser homem, ser mulher, não faça diferença. Entendeu? Os valores humanos estão tão acima dessas bobagens e eu fico boba das pessoas não enxergarem isso. E a gente nunca vai ter um mundo melhor enquanto os valores forem calcados nessas bobagens. Dito isso, eu anotei umas coisas aqui que eu acho que talvez valesse a pena a gente pensar sobre. Por exemplo, a relação entre o travesti, o transexual e a prostituição. Ao mesmo tempo que a sociedade empurra essas pessoas como única alternativa à prostituição, ao mesmo tempo que isso acontece, e elas se prostituem porque não tem outra opção, a sociedade, então, as vê como prostitutas e acha que o único caminho possível para essas pessoas... Então, é um ciclo vicioso, sabe? É uma amarra que tem aí. Então, eu acho que talvez não seja útil a gente acusar a sociedade por ver assim, mas entender por que a sociedade vê assim e fazer com que a sociedade entenda que ver assim é porque há uma obrigação de sobrevivência das pessoas. Então, elas se tornam assim, não porque elas são, mas porque não há outra opção. Isso é uma das coisas que passou pela minha cabeça. Outra coisa, desculpe se eu falar alguma bobagem, tá? Por favor. A outra coisa é a mulher trans, ela tem um corpo masculino no sentido da força. Isso pode trazer para essa pessoa uma coisa extremamente ameaçadora, tanto para homens quanto para mulheres. Enfim, é uma mulher forte. E os homens e as pessoas, de modo geral, têm muito medo das mulheres fortes. Eu estava hoje pensando sobre a questão do cobrarem da mulher a meiguice, a doçura
e o ser cordata e cordial. Eu nunca fui essa mulher que a sociedade cobra. Então, eu sou uma mulher assustadora. Um homem, para se relacionar comigo, não pode ter medo de uma mulher forte. Então, e os homens têm medo de uma mulher forte, que dirá uma trans que tem a força física que uma mulher talvez não tenha, ou a maioria não tem. Então, uma questão para a gente pensar, tá? Estou tentando aqui entender que medo é esse que as pessoas têm do diferente. Que medo, que vontade de eliminar da face da terra quem é o diferente. E aí outra coisa que você falou, Ben, e que eu fiquei pensando aqui, é que o movimento tanto dos gays, mas mais ainda dos transexuais, de escancararem a sua existência para que a sociedade seja obrigada a encarar a sua existência, é muito recente. Então, é uma luta que está começando. Eu acredito, ou às vezes nem acredito, que a sociedade vai chegar a um momento onde teremos todas as pessoas de todas as cores, de todas as raças, de todos os sexos, inseridas em todas as profissões. Mas eu acho que isso vai demorar muito, porque a sociedade tem muito medo do diferente, vai entender por quê. E eu sonho com um mundo onde um dia a primeira página do jornal será a página do segundo caderno, uma página de cultura, onde o grande interesse das pessoas e o que elas querem ver primeiro no jornal não sejam as notícias de corrupção, porque eu sonho com o dia que não haverá mais corrupção, onde as pessoas lutarão por um mundo, por um país melhor. Então, meu sonho é que um dia a primeira página do jornal seja a página do caderno de cultura. E desculpem se eu falei alguma bobagem, mas é porque eu estou muito emocionada com esse encontro. Mas eu precisava falar isso tudo, tá? Que amor. Só consigo dizer isso, que amor. Bene. Oi? Vocês estão ouvindo? Não, sim, sim, sim. Então, gente, só dar um informezinho. Eu tô com 15% de bateria. Se eu desligar em algum momento, eu não sair por querer, não, tá? Acho importante, assim, a gente, sabe, colocar os nossos anseios, as nossas questões. Acho que a fala da Carla traz elementos, assim, muito cruciais, assim, do quanto a gente precisa se conhecer mais, trocar nossas vivências, nossas experiências, para a gente construir coisas juntas, assim. E é isso, a gente está num espaço que é para fazer trocas, e as trocas são muito importantes. As trocas têm valores que têm pesos, assim, que a gente não tem dimensões diante do que tá para a gente construir, assim. Acho que vai muito nisso, para a gente ir juntos e juntas. A hora que vocês precisarem chamar para alguma coisa, eu estou aí. Acho que foi muito válido assim, a troca. Eu não estou me despedindo, não, tá, gente? Só falei isso porque eu estou com medo de aí a bateria não ter conseguido falar nada. Tá maior clima de despedida, Bene. Maior clima de despedida. A Suzana quer fazer uma pergunta. Oiê. Olha só, você falou uma coisa muito importante e você acabou de perguntar: vocês estão me ouvindo? Até por conta da bateria, da maquininha e tal. Mas antes você falou que a sua voz ecoa, que a voz da sua mãe ecoa, que a voz da ancestralidade ecoa e que não tem importância, vocês vão continuar falando. E eu acho que nós, pessoas, mulheres, negras, trans, já entendemos que falar a gente pode e que a gente não cansa. O que eu quero te perguntar é: você percebe que você já tem a escuta? Porque eu acho que falar
a gente pode falar, falar, falar e não ser escutado. Mas hoje aqui, eu acho que é por isso que a gente está tão calado, eu acho que é por isso que tem tão poucas perguntas, porque nós estamos escutando, e isso é um raro local onde a gente pode escutar. Aliás, eu acho que uma das coisas que o Zoom trouxe é a possibilidade da gente se ouvir mais. Todo mundo só quer dar opinião, falar, mas e escutar o outro? O outro só existe quando você de fato escuta. Então, Beni, você acha que você hoje tem mais escuta do que há 5, há 10? Você é uma mulher de 28 anos. Há 10 anos atrás, você tinha o espaço de escuta que você tem hoje. Você percebe que isso é um espaço que está aumentando? Então, Suzana, prazer. Acho que sim, acho que está crescendo. Não é uma luta de hoje, né? É uma luta muito ancestral, é muito antiga. Vem de muito tempo, assim. Marielle sempre dizia, né? Nossos passos vêm de longe mesmo. Acho que hoje, né, a Beni, pelo papel que eu me propus na política, construir, acho que eu consigo ter uma escuta razoável do que a gente tem construído na política, assim. Mas eu acho que é muito pouco. Acho que é muito pouco porque eu acho que a gente precisa fortalecer esses espaços, porque nós ainda somos muito poucas a falar. Acho que a gente. E isso, inclusive, traz elementos para a gente entender o quão diferente, sabe, inclusive essa nossa troca, que é muito importante, que está sendo muito importante, de coisas, inclusive, que muitas pessoas talvez nunca tenham escutado falar, outros já sim. O quão importante é de terem outras mulheres, assim. Existem 1 milhão de outras travestis por aí que podem cumprir esse papel. E não é esse papel na institucionalidade, podem cumprir esse papel em qualquer lugar. Eu acho que é essa escuta, quando eu falo da escuta, é essa escuta, essa narrativa política nesse sentido. Acho que a tendência é crescer e é crescer bastante, assim. Tenho muitas preocupações, inclusive, dessa escuta na política, né? De ser uma travesti, uma mulher negra hoje em dia na política institucional, com vários protocolos de segurança, que recebe diversas ameaças nas suas redes sociais, que já foi perseguida dentro de shopping, que já foi cuspida em restaurantes na cidade de Niterói, chamado de Traveco do Pessoal, sexualizadora de criancinha, já foi esperada por fascistas na porta de escola dando debate, que já tomou ovada, pedrada. Ou seja, eu entendo que eu tenho uma escuta, mas eu preciso do fortalecimento dessa escuta, porque o meu corpo ele é uma afronta para o patriarcado brasileiro, sem sequer eles terem escutado a minha voz, porque muita gente escuta a minha voz, mas eles se querem, vão se dar o trabalho, muitas das vezes, de querer me ouvir. O meu corpo é uma afronta porque o meu corpo não é cabível para o projeto de sociedade desde 1500 que foi pensado para a sociedade brasileira. E é isso, essa afronta diz, quando eu falo de mudar, de romper com a lógica de poder. Porque o poder estabelecido não é um poder que vai chegar em corpos como os meus. A gente precisa derrubar esse poder. E eles sabem que o meu corpo, assim como foi o corpo de Marielle Franco, de Dandara, de Carolina de Jesus, de Lélia, de tantas outras, é um corpo de ameaça sistêmica, de fatos. Essas escuta a gente já tem já de longe, desde elas. A gente precisa potencializar essas. Muito obrigada.
Bom, a Jane mandou um recado, nós temos acho que mais 15 minutos, é isso? Isso mesmo. Acho que sim. Eu me perdi, eu tenho tanta coisa. Olha como é que tá isso, Beni. Veja bem. Isso tá um pesadelo que nem eu vou conseguir entender depois. Mas estou tentando me entender aqui agora. Isso que a Susana falou é muito lindo, de pensar que, sim, a gente te ouve. Sim, reverbera. E sim, você hoje é a ancestralidade de muitas que estão por vir. Você hoje faz a ancestralidade acontecer no futuro. Continuo me perguntando aqui o tempo inteiro o que é que eu posso fazer. O que é que eu posso fazer não é por você, não é por alguém que é distante. O que que eu posso fazer por todos nós? Porque o fato de você, o fato do travesti, do transexual, ele ser incorporado à sociedade e esse olhar ser naturalizado, assim, isso me interessa muito, porque isso esbarra diretamente com o que a Carla falou, e eu já tive esse choro, Carla, de dizer que eu também acredito nesse mundo, por mais utópico que ele pareça. E eu choro tanto com você quando eu penso nisso, que essas diferenças me parecem tão pequenas, mas ao mesmo tempo é só um desejo, elas são enormes. E é com uma luta enorme, como a Beni vem enfrentando e tantas outras, assim, como é que eu entro nessa luta. Eu tenho uma questão, acho que até para Beni, para a gente pensar junto. Assim, eu, por exemplo, eu me uno a essa causa. Essa voz, ela não é minha. Quando é que o direito de falar, não por você, mas quando é que eu tenho o direito de falar quando essa causa é assumida por mim e ela passa a ser minha também, por mais que eu não esteja na sua pele, no seu corpo? Que direito eu tenho de falar? Porque eu já tomei umas comidas de rabo bem sérias com a questão do racismo. Eu sou assumidamente antirracista. Como é que eu faço para não apanhar, inclusive, como é que eu faço para ser recebido e não parecer um intruso, um invasor? Acho que isso aí tem muitos complexos, assim. O movimento negro, inclusive, é um movimento muito complexo hoje no Brasil. Assim. Tem várias coisas que são importantes, mas que muitas vezes não caminham para uma mudança, assim, são muito de identidade. Isso daí a gente vai ter que saber filtrar. Agora, quando a gente fala junto, eu sempre falo isso para as pessoas. Eu sou uma mulher transexual incansável na luta pela legalização do aborto. Só que eu não tenho um útero, não engravido, eu não vou abortar. Então eu quero falar junto das mulheres que têm útero e vão abortar. Eu quero potencializar o debate delas. Sabe? Eu falo para elas, hoje eu vou fazer um debate, vai ter 400 mulheres nessa mesa para Brasília. Acho importante falar de aborto. O que você acha que eu tenho que falar? Você quer preparar um material para mim? Sei lá, faz um vídeo, alguma coisa, eu peço para botar lá, você falando. Acho que é isso, é a gente falar juntos, assim. A gente entender, eu entendo, inclusive, que é crucial, que na minha perspectiva de feminismo interseccional, a legalização do aborto tem que ser um dos eixos centrais. Sendo que eu não aborto, nunca vou abortar, porque eu não tenho no útero. Só que isso tem que ser uma pauta central. E eu preciso fortalecer as minhas companheiras, o debate das minhas companheiras precisam estar aqui, na ponta da minha língua. Se você me perguntar sobre isso, eu vou saber tudinho. E eu não vou não vou sair por aí sentando em mesa de debate falando assim, eu vou falar. Não, eu quero falar com elas. Eu quero ajudar elas nessa disputa, nessa narrativa e potencializar o debate delas. Acho que vai muito sobre isso, assim.
os brancos antirracistas podem muito bem falar sobre racismo alinhado com as pessoas negras. As mulheres trans falarem sobre aborto alinhado com as mulheres cis. As mulheres... Eu nunca fui prostituta, assim. Não tive essa vivência. Então, toda vez que eu vou falar sobre prostituição, tenho muita cautela, muita delicadeza, mas eu construo um movimento com mulheres que são prostitutas. Então, eu me sinto com propriedade para falar sobre esse debate. Porque eu não estou falando de algo solto, eu estou falando de algo que eu experimento, de uma certa forma, na minha construção política, do que eu vivo na luta com elas. Eu construo isso organicamente, politicamente com elas. É a mesma coisa no feminismo. Acho que a gente constrói uma luta feminista que uma e a outra teremos propriedade para embasar uma a outra, porque construímos isso juntas. E isso vai no sentido geral, com todo mundo aqui. Acho que você fortalece, tem super poder, super potencial para travar qualquer debate que você entenda quanto um debate oprimido, quanto um debate de um setor da sociedade que é oprimido, que precisa ser evidenciado, precisa ter evidência, mas que isso seja feito junto, isso seja alinhado junto com aquele movimento, com aquele setor. E potencializem essas figuras, potencializem esses debates. Vamos potencializar o debate antirracista, o debate da LGBTfobia, o debate, inclusive, que eu acho que é um debate central que a gente precisa potencializar, é o debate do punitivismo, o debate penal, uma série de debates de elementos da assistência que a gente precisa potencializar, inclusive, na arte e na cultura. Aqui em Niterói tem um grupo, não sei se vocês já ouviram falar, tem um grupo de teatro chamado Transparentes. São jovens de favela, de periferia. Eu vi esse grupo nascer, assim. Sou muito amiga de todos eles. Nunca consegui atuar porque eu não tenho vida para isso, mas eu sempre vou nas reuniões, ajudo, participo. Ajudei a criar, ajudei a trazer gente. E eles fazem um trabalho de arte assim, tão lindo, sobre as questões raciais e LGBT, que é isso, a gente precisa potencializar, evidenciar isso, a gente precisa colocar isso para fora, sabe? Porque isso, inclusive, ajuda as pessoas a entenderem de uma forma didática e pedagógica do que é as relações entre os corpos e muitas lutas. Você estava falando, estava lembrando que sempre tive amigos pretos, nunca tive essa... Isso vem, acho que da minha formação, da minha criação. Eu nunca tive essa percepção da diferença. Mas quando a gente fazia uma oficina, eu e o Lázaro, para jovens atores negros, lá na Rede Globo, a gente fez uma oficina chamada Afro-Brasilidade. A gente falando sobre racismo. E uma hora eu falei assim... eu sei o que é racismo, eu já sofri o racismo. E teve um silêncio, e aí eu vou te explicar o que aconteceu. Quando eu era garoto, todo o meu primário foi na escola pública, e eu tinha uma professora negra. E ela realmente me tratava muito mal por eu ser branco de olho azul. Ela falava o tempo inteiro isso para mim assim: você pensa que porque você é branco de olho azul você vai a algum lugar? Você não vai. Isso foi minando a minha autoestima durante todo o meu primário. Eu atravessei, foram 4 anos com essa professora, e eu me sentia muito, e eu sofria muito calado, eu não contava em casa o que eu estava passando, tinha medo que a minha mãe fosse lá tirar uma satisfação e tal. E eu achava isso racismo. Então, isso me doía muito. Então, de alguma forma, eu linkava o que eu sentia com o que todo mundo que estava naquela sala sentia. E eu contei essa história. E eu aprendi, nesse dia, eu entendi exatamente. E foi nesse dia que eu acho que eu não só abracei essa bandeira, como eu trouxe ela para dentro de mim. Uma menina falou assim para mim: não, isso não é racismo, isso é preconceito. Porque ela pode estar você pode ter até sentido
algo próximo do racismo quando ela mencionava a cor da sua pele e dizia que com seu olho azul de peixe morto você não ia conseguir nada nessa vida e tal. Ela falou, mas isso durava só o período em que você estava na sala de aula. Quando você saía, você estava livre. E a pessoa, quando ela é negra, ela vive isso na sala de aula, ela vive isso quando ela sai na rua, ela vive isso quando ela vai a um restaurante, ela vive isso quando ela... Talvez ela não viva isso quando ela esteja em casa. E aí eu vi o quão pequeno e quão fraco eu era, porque eu, cheio de privilégios, viver aquela rejeição daquela professora foi muito de mim. Quando eu imaginei que uma pessoa pode viver isso o tempo inteiro, o tempo todo numa vida, isso me fez pensar que eu jamais vou sossegar enquanto eu encontrar traços de racismo em qualquer curso, em qualquer lugar, em qualquer pessoa, seja artista, político, o que for. Ninguém merece sentir isso, ninguém merece ser tratado dessa maneira, isso não existe, isso tem que acabar. Estou citando isso porque isso só me faz ver o tamanho da força que você tem e o tamanho da força que eu tenho que ter para estar do seu lado, para dialogar com você. Porque se eu só posso te ajudar estando dialogando do seu lado, eu tenho que estar tão forte quanto você. Te agradeço, Beni, pela tarde de hoje, por a gente estar podendo falar sobre isso e principalmente por te ouvir. Precisava te ouvir. Precisava te ouvir para, mais uma vez, abraçar cada vez mais uma causa que eu acho justa, que é a igualdade. Obrigado, meu amor. Igor, eu que agradeço. Agradeço muito. Eu acredito muito que no sentido da coletividade, sabe? Acredito muito na troca de energia, na troca de conexão, na luta, em todos esses sentidos. Estava lembrando de uma história. Há 2 anos atrás, eu e meu companheiro vamos fazer uma viagem também. Não, vamos comemorar o aniversário dele, fomos para a Bahia. E a gente bêbado, estava precisando tirar uma grana. Falei para ele, a gente tem conta conjunta. Falei para ele, não estou aguentando andar. Você vai ali em cima, tem que subir, né? O Pelourinho, ali em cima tinha um caixa, era onde tinha 24 horas. Ele subiu para tirar o dinheiro. Aí eu bêbado, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou atrás. E fui. Quando eu olhei para trás de mim, tinha 5 policiais andando atrás de mim, porque eu estava andando atrás dele, chamando ele, e a gente bêbado, ele não estava olhando para mim. Tipo assim, você falou que ia ficar lá, agora você tá vindo, e eu vim. Os policiais só pararam, eles pararam atrás da gente, no caixa eletrônico, assim, 5 policiais. Eles só saíram de trás de mim quando eu botei o meu dedo na biometria para o dinheiro sair, assim. Aí depois a gente sentou para jantar, ele olhou para mim e falou assim, você tá triste, né? Falei assim, olha, é perverso, é bizarro, mas acho que eu já tô acostumada, assim. Acho que vai muito nesse sentido. O costume da dor se naturalizou. E eu acho que o que a gente faz hoje é tentar reverter, transformar. Porque as pessoas continuam sentindo dor. Mas a gente vai naturalizando cada vez mais as dores das pessoas. A sua dor não pode ser naturalizada. Porque você tem uma dor, você enfrenta questões sociais também, de divergência com os processos que existem na vida. A dor de cada um não pode ser naturalizada. Porque a lógica perversa desse mundo é naturalizar as nossas dores, as nossas particularidades, as nossas questões com um sistema bizarro, sem estrutura nenhuma de dar conta da vida, do sentir, não só das razões patriarcais e colonizadoras e etc. Vai muito por aí, gente. Obrigada. Eu amei vocês.
de verdade. Foi uma troca maravilhosa. Espero que estar com vocês outras vezes. Gostei muito, 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 muito. Muita energia. Axé para vocês. Muita luz. Vamos abrir os microfones para aplaudir Beni. Obrigada, Beni. Obrigado. Obrigado, gata. Obrigado, maravilhosa. Obrigada, Beni.